boa tarde a todos. Então estamos começando mais uma webconferência do Telesaúde. Meu nome é Igor Tavares Chaves, eu sou médico, trabalho na Rede Municipal de Florianópolis, sou formado na Universidade Federal, tenho uma residência em Medicina de Família e Comunidade e atualmente estou com algumas webconferências aqui. Hoje o tema que nós trouxemos para vocês é um tema que supõe-se que a maioria sabe, né? Está relacionado à estratégia de saúde da família. O nosso tema é a estratégia de saúde da família hoje, mas foi uma demanda que foi nos trazida justamente por alguns municípios do interior que colocam que, bom, eu vou trabalhar nessa perspectiva, mas eu não conheço muito bem qual a lógica, qual o princípio, quais as bases organizacionais desse programa, dessa estratégia. Eu queria saber um pouco mais o que é oficial, o que não é, o que eu tenho obrigação, o que eu não tenho, como é que eu me organizo aqui, o que eu devo fazer de fato e o que é lenda, né? Então, nesse intuito, nós trouxemos hoje esse tema para ser discutido com vocês, tá? Então, iniciando a webconferência de hoje, vamos aí começando, né? Então, acho que, no princípio, a primeira questão que nós pretendemos abordar aqui é o histórico, né? Pensar em estratégia da saúde da família é pensar em atenção primária à saúde, é pensar em como se desenvolveu essa lógica de organização dentro do Sistema Único de Saúde, né? Primeiro, que essa ideia, a ideia da atenção primária à saúde, ela já existe num contexto internacional, já existia, é uma estratégia vitoriosa e é originária no primórdio dos primeiros atendimentos, principalmente atendimentos médicos, que eram realizados em casa, na própria comunidade, no próprio bairro, na cidade de interior. E desses médicos antigos, desses médicos da família, desses médicos que acompanhavam todo o processo e a dinâmica das comunidades em que se envolviam, que surgiu a ideia do processo de organização de todo o sistema de saúde. Se dá a partir de uma lógica desses profissionais que trabalhavam próximos à comunidade. Então, precisamos assim lembrar que em um primeiro momento foi discutido a atenção primária de uma forma mais ampla, foi a conferência de Alma-Ata em 1978 que trouxe a discussão de atenção primária como foco e estabeleceu a meta de saúde para todos de forma universal até o ano 2000. Né? Infelizmente, a gente percebe que mais de 25 anos depois não tivemos um êxito, né? Ainda tem muita gente que não tem acesso à saúde e à saúde pública, né? Mas essa era a proposta e o desafio da Conferência de Alma-Ata, que inspirou um movimento de reforma, ou deu gás para o movimento de reforma sanitária que já existia no Brasil e culminou em ser um momento auge no Brasil na discussão da conferência, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que se deu em 1986, inspirando assim o movimento e dando maior força para o movimento, que conseguiu, por conta de uma conjuntura política favorável, dentro de uma conjuntura que os interesses naquele momento não eram os interesses de uma lógica de poder, os interesses do capitalismo não estavam centrados na saúde, conseguiram instituir na Constituição de 88 o direito à saúde para todos. O direito à saúde para todos, que surgiu na Constituição de 88, permitiu então a criação primeiramente do SUDES, né, e posteriormente do SUS, Sistema Único de Saúde, né, que foi regulamentado a partir de leis da década de 90, né, principalmente a 8080 e a 8192, né. Então esses eram os pontos chaves até a Constituição do SUS. E que bom, e aí a estratégia em saúde da família, ela surge como Programa de Saúde na Família em 1994.
Mas não foi daí que surgiu a ideia. A ideia surgiu de sanar questões sociais que existiam no país e que precisavam ser resolvidas, questões de mortalidade materna e infantil muito graves, questões de miséria muito graves que precisavam de uma resposta imediata. Então, em 91, para dar conta de responder a problemas sociais maiores, foi criado o programa de agentes comunitários de saúde, inspirado numa experiência do Nordeste, né, do Ceará, mais propriamente, a experiência de agentes comunitários. Em Santa Catarina, nós tínhamos também uma ideia de agentes comunitários, que foi, inclusive, professores aqui da universidade, professor Lúcio Botelho, professor Marco da Roz, mais uma colega também, enfermeira do Oeste, que conseguiram fazer um grande projeto aqui no interior. Então nós tínhamos a experiência do Ceará, a experiência aqui em Santa Catarina de agentes, lideranças comunitárias que promoviam saúde, que ajudavam na comunicação de saúde, que originou então o programa de agentes comunitários em 91, que tinha o fim de sanar desigualdades sociais, e enfocava a desigualdade social, enfocava a comunicação com áreas carentes, com o fim de redução da mortalidade infantil e mortalidade materna. Então, em 94, de fato, se estabelece, inspirado nesse programa vitorioso de 91, que já se expandia por outras cidades do Nordeste e Brasil afora, inspirado nesse programa de 91, surge a necessidade de algo que contemplasse outros profissionais, que contemplasse uma formação generalista, uma formação voltada para a comunidade, voltada às demandas da comunidade, e aí surgiu o programa Saúde da Família em 1994. Programa este que foi uma proposta incentivada, inclusive, pelo Banco Mundial, né, com interesses internacionais de minimizar desigualdades, né? Então, este programa tinha o fim de minimizar desigualdades sociais, o que inclusive foi foco de crítica por parte do movimento de reforma sanitária, que via nesse programa como um programa para pobre, voltado para pobre, que não tinha o interesse de fazer um processo de emancipação, de transformação real da comunidade, né? Então, mesmo sendo foco de uma grande crítica, o programa se instala em 94. Mas não sejamos ingênuos, ele começa em 94 também porque existia uma necessidade de pobreza extrema, que tinham questões de saúde muito precárias, um nível alto de mortalidade infantil, um nível alto de internação hospitalar por doenças crônicas, então demandando um programa que desse conta, que melhorasse esses índices para o Brasil. Então ele não tinha o fim de tornar, se tornar um programa para todos, ou um programa que desse conta das necessidades de saúde de toda a população. Não, ele era orientado para áreas carentes. Mas o programa ele é incorporado pelo movimento de reforma sanitária, várias lideranças do processo de reforma sanitária, várias lideranças defensoras de um sistema de saúde equânime, resolutivo, abraçaram a causa e transformaram esse modelo, disputaram esse modelo de saúde e transformaram ele numa rica potência que foi reconhecida então como uma estratégia estruturante apenas em 1999 pelo Ministério da Saúde. Então, como eu disse para vocês, esse modelo ele teve uma inspiração em alguns sistemas ou em alguns formatos internacionais, né? A gente sabe que o SUS, a ideia do SUS foi influenciada pelo sistema de saúde italiano, pelo sistema de saúde inglês, canadense e cubano. Da mesma forma, tais sistemas, principalmente o sistema inglês, o sistema cubano e o sistema canadense, inspiraram
inspiraram então a estratégia de saúde da família, a formatação do programa de saúde da família, porque eram locais que já tinham um profissional generalista ou profissionais generalistas na porta de entrada do sistema, regulando o sistema de atenção e sendo referências para o atendimento primário, né? Locais em que são centros de formação em atenção primária, centros de excelência em atenção primária, foram referência para esse programa. Veja, de um programa que surge da necessidade de dar conta de regiões carentes, há uma aproximação a um ideológico, a um ideal conceitual de atenção primária à saúde que já existia em países desenvolvidos e que dava certo e que era custo efetivo, ou seja, era barato e efetivo, né? Então aproxima-se do modelo de atenção primária à saúde, que nós temos como grande referencial Barbara Starfield, uma canadense, aproxima-se desse ideal, do ideal do médico generalista, então casa a necessidade de um programa com algo que conceitualmente já existia em outros países e era forte. Além disso, o movimento de reforma sanitária brasileiro percebe nesse programa um grande potencial de enfrentamento da lógica hospitalocêntrica, que tem como hospital o centro do cuidado. Essa lógica hospitalocêntrica, ela é uma lógica que é cara e que é intervencionista, que propõe muitos exames e muitas vezes criando angústia, diagnóstico desnecessário, falsos positivos e morte, né? Constatado pela nossa Barbara Starfield com a 4ª causa de morte nos Estados Unidos, né? Então, para vocês perceberem o potencial de problema que é um sistema baseado em hospital. Quem não teve oportunidade, surgiu o filme Sickle, né? No Brasil não lembro como que ficou a tradução, mas um filme do Michael Moore que trata sobre o quanto o modelo americano, que é o principal bastião, exemplo de sistema hospitalar, é falho. É um modelo que não dá conta de atender toda a população. Modelo que deixa muitas pessoas de fora, um modelo que é pouco resolutivo e um modelo que prega uma cultura de doença na sociedade. E esse modelo nós não queremos. A reforma sanitária não queria e viu então no programa de saúde da família como a saída desse formato, uma saída que fortalecia o médico, o enfermeiro, o dentista, os profissionais de saúde como um todo lá no local em que a pessoa precisa ser atendida, né, na própria comunidade. E bom, então qual que foi o propósito então desse programa, né? O programa é lançado em 94, em 96 sai um material do Ministério da Saúde colocando que o propósito do programa é estabelecer vínculo e laço e corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população, ou seja, era um trabalho de parceria entre equipe de saúde e comunidade, um processo de simbiose, de contato, de conexão entre esses dois atores para uma produção de saúde. Qual o compromisso então desse programa? O compromisso desse programa, que eu vou passar agora a chamar de Estratégia Saúde da Família, foi trabalhar com o princípio da vigilância em saúde, né? Um princípio fundamental no sentido de preservar a saúde da população e perceber quais são as principais demandas da comunidade do ponto de vista epidemiológico, né? E acompanhar essas famílias e pessoas com problemas, né? Também o compromisso de responsabilidade integral sobre a população que reside na área de abrangência. O que significa responsabilidade integral? Qualquer problema de saúde dessa área que eu estou responsável deve chegar primeiramente à unidade de saúde que eu trabalho, ao centro de saúde, que tem a equipe de saúde que é referência daquela família e que vai estabelecer um primeiro atendimento e o encaminhamento, se necessário, ou mesmo a resolução do problema ali no local. E atenção, gente! O Telesaúde informa
A ESF não é para pobre. ESF, as pessoas chegam muitas vezes na unidade de saúde e falam: não, eu vim aqui, doutor, só para pegar um remedinho, porque eu não quero tirar o lugar de quem precisa, né? Muitas vezes chega assim. Não é. Posto de saúde, centro de saúde não é um local para pobre, é um local para todos, é um local para toda a população. Não é um sistema para pobre, ele tem que ter qualidade ideal para atender qualquer pessoa de qualquer classe econômica. Todo mundo tem que se sentir satisfeito em chegar na unidade de saúde. Ele é o programa estruturante, a estratégia estruturante do sistema de saúde. Ela tem que funcionar e é a base do sistema. Se ela não funcionar, todo o restante não vai funcionar. Porque é uma estrutura de dominó. Se uma peça cai, cai tudo. E essa é a peça que segura todo o restante, né? A primeira peça do dominó. Então não dá. É um local que deve ter qualidade para todas as classes econômicas. Exige uma alta complexidade de conhecimento e comunicação. Então muitas vezes o cara fala: eu sou especialista em coração, eu sou especialista em pulmão, eu sou especialista em bucomaxilo, eu sou especialista em prótese dentária, né? Não tem isso na unidade de saúde. Os profissionais da unidade de saúde também são extremamente especializados e devem ser especializados no conhecimento da comunidade, em conhecer os aspectos culturais, os aspectos históricos dessa comunidade, e devem ter muita tecnologia de comunicação, um local com alta tecnologia. Então nós devemos buscar ser especialistas naquele local que a gente trabalha. Hoje a gente tem adotado até o termo especialista em generalidade e especialista focal para quando a gente é de alguma área específica, né? Então é um local de densidade tecnológica, não é um local com baixa densidade que exige pouco do profissional. Exige muito, exige capacitações constantes, educação permanente, para que a gente possa desenvolver realmente o processo de transformação da sociedade e dando conta de todos os problemas de saúde, ou pelo menos da maior parte dos problemas de saúde da população. E para fechar, gente, esse primeiro bloco, qual é o objetivo do programa, então, da Estratégia de Saúde da Família? O objetivo dela é contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde, imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de saúde, com definição de responsabilidade entre os serviços de saúde e a população. Ou seja, é para ser o local base, porta de entrada e coordenador do cuidado.